Então vamos agora continuar a montagem do nosso relatório. Vamos lá para o Power BI. Agora nós vamos montar aqui alguns gráficos, tá? O primeiro gráfico que a gente vai montar vai ser um gráfico de comparação entre o nosso faturamento mês a mês com o faturamento do último ano, no mesmo período, né? Então é até similar com o gráfico que a gente já montou anteriormente. Vou utilizar aqui, ó, o gráfico de linha. Aqui. Vou posicionar ele aqui nesse espaço que eu já deixei para ele, né? Vou abrir aqui, beleza. Vou deixar bem ajustado. Vou fazer isso pelo tempo. Então, no eixo X, eu vou colocar a data da minha tabela calendário, que eu vou distribuir isso no tempo. Vou pegar a data, colocar aqui no eixo X. E no eixo Y, eu vou colocar primeiro o faturamento, para a gente ver. Faturamento, beleza. Está distribuído aqui o faturamento ao longo do tempo. E eu vou colocar também o meu faturamento do último ano, que é esse daqui. Beleza. Tá aqui. Tá bem condizente com o que a gente tinha visto, né? Só que, ó, vamos tentar aplicar agora aqueles conceitos de storytelling que a gente estudou. Ó, a gente olha aqui, tá muito cheio de informação. Aqui no eixo Y, por exemplo, ó, tem esses 3 pontinhos. Isso aqui pra gente não diz muita coisa, né? Fica difícil de ler, atrapalha, inclusive. Esse eixo aqui, ó, que tem de 0 milhões a 10 milhões, isso aqui não ajuda muito. Você tem até uma proporção dos tamanhos, mas você não sabe isso aqui é quanto. É 5, é 4, é 3? Isso aqui chegou no 10 ou está no 9? Então, esse eixo aqui, por exemplo, para a gente ele é praticamente inútil, né? Esse eixo aqui também, ó, que o mês e o ano, tudo bem. Mas o título dele, ó, ano, para a gente é uma informação redundante, né? Porque, ó, tá no título, isso aqui, no título do gráfico, e tá aqui, ó, falando que é janeiro de 14, julho de 14. Então, eu não preciso ter esse título aqui falando que isso aqui é o ano, né? Então eu vou eliminar essas saturações. Uma coisa, primeiro que eu vou fazer, ó, vou tirar o título desses 2 eixos. Então eu clico aqui no visual, venho aqui em formatar o visual, vou no eixo X, vou retirar o título aqui. Beleza, você vê que eu até já ganho um espaço, né? No eixo Y, eu vou ser até mais radical. Eu vou tirar o eixo Y todo, igual eu falei, aquele 0 a 10 ali não está me ajudando em muita coisa, e o título do eixo também não está me ajudando em nada. Vou tirar esse título aqui, ó. Beleza, já tenho aqui uma visualização até um pouco melhor. Aqui é uma decisão de visual mesmo. A gente quer manter, por exemplo, esse faturamento do último ano aqui para as datas futuras. Se a gente quiser ver isso já e ir acompanhando, a gente pode deixar. Ou a gente pode fazer um filtro, por exemplo, que eu vou deixar o meu visual só até aqui. Só até onde eu tenho dados, né? E aí, conforme ele for acrescentando novos dados, o nosso faturamento do último ano também vai aparecendo a título de comparação. Como que eu posso fazer isso? Eu posso vir aqui, ó, em filtros, nessa aba aqui de filtros. Olha que legal. E aqui eu tenho tudo que eu utilizei, né, no nosso visual. Tem aqui o ano, o dia, o mês, o trimestre. E eu posso fazer um filtro, por exemplo, ó, no ano. Vou vir aqui no ano, vou clicar nele. Ou melhor, posso vir aqui no faturamento. E eu vou fazer assim, ó, vou fazer um filtro. Eu vou mostrar os itens quando o valor... Aí eu posso fazer um filtro, ó, se é menor que tanto, se é maior que tanto. Mas vou colocar, ó, vou clicar na setinha, quando ele não está em branco. Ou seja, daqui para frente, ó, o faturamento está em branco. Então eu vou filtrar aqui, ó, quando eu só vou mostrar o que não está em branco. E eu vou aplicar isso aqui ao meu filtro. Então ele escondeu as minhas datas futuras. Então conforme forem entrando novos dados, ele vai expandindo o gráfico tanto para o faturamento quanto para o faturamento do último ano. Então pode ficar despreocupada, que isso aí não vai ter problema, tá bom?
Um outro ponto legal aqui para a gente trabalhar no gráfico é o seguinte, percebe aqui o título, ó, ele tá faturamento e faturamento last year, por ano, trimestre, mês e dia. Por quê? Quando eu coloquei a minha data aqui, ó, no eixo Y, ele já traz uma hierarquia para mim. Ano, trimestre, mês e dia. No nosso caso aqui não faz sentido ter trimestre. Então eu vou apagar o trimestre daqui. Já limpou um pouquinho aqui nossa visualização, né? E uma coisa que eu posso fazer aqui, ó, é utilizar essas setinhas aqui em cima para eu subir ou descer na hierarquia. Olha que interessante. Do jeito que ele está aqui, ele está indo no nível de dia. Então, assim, no nosso caso, não tem tantos dados diários, mas se você tiver, por exemplo, dado dia a dia, você ia estar vendo aqui no eixo, né? Nesse eixo aqui, dia após dia. 1 de setembro, 2 de setembro, etc. No nosso caso, a gente não tem. Então, eu posso, por exemplo, vir aqui ó, nessa setinha para cima, que é o Drill Up, que ele vai subir na hierarquia. Então, olha aqui, em vez de aparecer dia, mês e ano, quando eu clicar no Drill Up, ele vai aparecer só ano e mês. Porque aqui eu meio que escondi o dia, vamos dizer assim, né? E posso fazer também para o ano, só que ele vai me mostrar só uma reta. Pode ser que eu queira isso também, mas no nosso caso aqui eu vou deixar no nível de mês. Como que eu posso abaixar isso aqui, ó? Eu posso clicar nessa setinha dupla aqui, aí ele vai trazer, mas ele não vai manter a hierarquia, então eu prefiro não trabalhar com esse a princípio. E eu tenho esse aqui que ele mantém a hierarquia. Então, ele mostra pra gente aqui o ano e o mês, tá? Então, assim, pro nosso visual especificamente, eu acho que isso aqui tá bom. Ele não tá com os dados assim pra gente bater o olho e entender assim quanto que foi aqui, quanto que não foi. Eu posso até testar, por exemplo, ó, vou clicar aqui no visual, vou vir aqui, formatar o visual e vou colocar o rótulo de dados. Vamos ver como é que fica. Acho que ficou um pouco bagunçado, né? Principalmente aqui. Eu posso até tentar fazer o seguinte, ó. Eu vou abrir aqui o rótulo de dados e em vez de eu colocar o rótulo de dados em todos, eu vou colocar só no faturamento, tá? No faturamento do último ano, eu vou deixar, por exemplo, sem rótulo de dados. Aí eu posso fazer essa manipulação aqui, tá? Mas mesmo assim, ó, vamos fazer o seguinte. Aqui. Então, eu tirei, ó, eu selecionei a série faturamento do último ano e desmarquei aqui essa parte de mostrar os rótulos, né? Tá, eu até consigo ter uma noção aqui de quanto que é qual, mas eu acho que vai fazer pouca diferença. Aqui o intuito vai ser a gente bater o olho e ver se, olha, se no ano anterior eu vendi mais ou menos. É uma questão visual mesmo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou desmarcar o rótulo de dados nesse caso. Vamos deixar desse jeito. Beleza, acho que fez algum sentido aqui já pra gente. Aqui no segundo quadradinho, o que eu vou fazer? Eu vou ver o meu faturamento, mas por produto. Olha que legal. Eu vou utilizar esse visual aqui, ó, que é o gráfico de barras empilhadas. Vou trazer ele aqui para a tela. E olha que interessante, para eu manter a questão do alinhamento, igual eu tinha comentado com você, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse visual aqui, que é esse gráfico de linhas, vou vir aqui em formatar o visual, geral, propriedades e altura. Eu vou manter a altura de 193 e a posição na vertical, que aí eu vou garantir que ele vai estar alinhado e do mesmo tamanho. Então eu vou fazer um visual na altura 193 e vertical 235, tá? A princípio eu vou fazer na mão aqui para eu acrescentar os dados. Então eu vou fazer aqui o faturamento por produto. Eu vou colocar então o meu produto aqui, ó, no eixo Y. Então eu venho aqui, ó, na minha dimensão produto, pego o produto, coloco no eixo Y. E no eixo X eu vou colocar o meu faturamento.
Olha aí, já deu uma cara aqui para o meu visual. Então, eu vou formatar aqui no geral. Eu vou colocar a altura de 195, né? Igual a do anterior, é 193 mesmo, tá correta a altura. E a posição, aqui tá 235, eu vou manter 235 também. Beleza, já tem uma cara aqui para o meu visual. Mas olha como que o gráfico em si, ele está ocupando uma parte muito pequena do visual. Agora a gente vai fazer o tratamento ali do storytelling. Vou primeiro eliminar saturações. Então vou, por exemplo, tirar o título dos eixos. Vou selecionar aqui. Vou formatar o visual. No eixo Y eu vou retirar o título. E no eixo X eu também vou retirar o título. Beleza. Igual no exemplo anterior, ó, esse 0, 20, 40, ele me dá uma noção dos valores, mas isso ajuda pouco em relação ao que a gente pode melhorar. Então eu vou retirar o eixo X todo também. Então eu vou ganhar um espaço grande já no meu visual. Ó. Ele estava só um pedacinho aqui no meio, ele já ocupou boa parte aqui desse nosso quadrado aqui, tá? Mas como que eu vou saber para bater o olho e saber quanto que é o valor, por exemplo, do Passeo, do VTT e tudo? Nesse caso, eu posso colocar o rótulo de dados direto aqui no meu visual. Então, ó, selecionei, vou vir em geral. Desculpa, vou vir no visual mesmo. Vou vir aqui em rótulo de dados e vou marcar. Olha que legal. Então eu consigo saber exatamente, ou pelo menos uma aproximação muito melhor, de quanto que cada um vendeu, né? Aí eu posso ainda ajustar a posição desses valores. Eu venho aqui em rótulo de dados, venho em opções, posição, e eu posso, por exemplo, ó, testar se é melhor na extremidade interna, extremidade externa, não ficou muito bom. Inferior central, interior central ou base interna. Desses todos, o que eu preferi foi o interior central. Acho que fica bom de ler aqui. A gente consegue bater o olho e saber quanto que cada produto aqui vendeu. Legal, né? Então, olha que interessante. Aquele visual inicial, ele era cheio de coisa na tela. Agora eu tenho praticamente o título, o eixo e as barras com o seu rótulo. Então já eliminei bastante saturação e consigo bater o olho aqui e já tirar algumas ideias sobre os meus produtos, tá? Vou fazer o próximo aqui. O próximo vai ser por segmento. Vai ser um gráfico igual esse aqui, só que por segmento. Posso fazer tudo do zero, igual eu tinha comentado com você, mas como a gente já aprendeu, vamos evitar retrabalho, né? Vou copiar esse gráfico aqui, colar, Ctrl C, Ctrl V. Vou posicionar ele aqui no meu plano de fundo, né? Posicionei. Beleza. Então eu garanto que eles têm o mesmo tamanho e com essa indicação aqui, essa linha vermelhinha, eu consigo garantir que ele está alinhado um com o outro, né? O que eu vou fazer agora? Vou clicar no visual e eu tenho aqui, ó, o eixo Y é produto e o eixo X é faturamento. Eu vou fazer, então, o faturamento por segmento. O que eu vou fazer, então? Só vou trocar o eixo Y. Olha que tranquilo. Vou vir aqui em segmento, vou trocar o eixo... Opa, eu soltei antes aqui. Vou pegar o segmento e vou colocar no eixo Y. E vou apagar aqui o produto. Beleza, ele já manteve a formatação. Só vou precisar formatar um pouco por causa disso, ó. Não consigo ler tudo que está aqui, né? Então vamos ajustar. Vamos vir aqui em formatar o visual, eixo Y, e eu posso vir aqui na largura máxima, ó, largura máxima da área. Aí eu vou aumentar o tamanho aqui do escrito, né? Aí vou ajustando aqui até ficar bom. Beleza, ficou bom. O rótulo não está muito bom, então também vou ajustar ele. Vou vir aqui no rótulo, vou colocar automático. Beleza, nesse caso aqui acho que faz sentido, né? Então olha que cara que o nosso relatório já está tomando, já está ficando muito legal.
E eu vou fazer o último visual dessa página, que vai ser com um gráfico de colunas empilhadas, tá? Vou posicionar ele aqui também, alinhando ele, né, com o visual de cima. Beleza. Opa, saiu do alinhamento. Aí, com o tamanho também alinhando com o último visual. Beleza. E vou colocar aqui os meus dados. Eu vou fazer um faturamento por mês, que aí eu vou conseguir ver exatamente quanto que eu faturei mês a mês. Esse de cima é mais para eu ter uma noção visual. Esse de baixo eu vou conseguir ver o rótulo especificamente. Então, vou pegar, ó, a minha data, vou colocar no eixo X e o meu faturamento no eixo Y. Beleza, ó, já deu uma cara aqui para o meu visual. Mas olha que interessante, aquele tanto de saturação que eu tinha comentado com você. Primeira coisa que eu vou fazer, ó, na data, aqui no eixo X, vou tirar o trimestre, que a gente não precisa. Aqui até tem o dia, né? Você vê que é dia 1, porque todas as vendas aqui elas foram lançadas no dia 1º do mês. Então eu posso ou retirar o dia aqui da minha hierarquia, ou posso movimentar aqui na hierarquia fazendo o drill up aqui, igual eu tinha te mostrado anteriormente. Então vou fazer isso aqui, ó. Beleza. Eu tenho só, a princípio, o mês e o ano. Então vamos trabalhar um pouquinho mais nisso. Vou ajustar aqui a altura para ficar com a mesma altura dos visuais de cima, né? Que são 193. Aqui, 193. Beleza. Vou retirar, então, o título dos eixos. Então, eixo X, vou retirar o título. Eixo Y, vou retirar o título também. O título. E no eixo Y, igual eu tinha feito ali em cima, vou tirar também esse 0 a 10 aqui, que não me ajuda em muita coisa, não. Então, vou tirar ele, vou desmarcar. Ó. Já ganhei muito espaço, né? Já está bem melhor. E uma coisa que eu acho que a gente pode fazer nesse visual é isso aqui, ó. Concatenar os rótulos. Acho que fica mais fácil de ter uma noção do que assim, né? Assim eu consigo ter uma noção que isso aqui é 2013 e o resto é 2014, mas especificamente eu prefiro com os rótulos concatenados. Beleza! Olha que legal, já temos uma cara bem bacana aqui do nosso visual. Ele já está interativo, ó. O que eu clico em um reflete em todos os outros, né? Olha que legal. Tá bem legal isso aqui. Já está tendo uma cara bem de relatório mesmo. Só por último, então, eu vou fazer o seguinte. Vou deixar no nível de mês, beleza. Eu vou colocar, como eu apaguei o eixo Y aqui, eu vou colocar os rótulos direto no visual, tá? Então, ó, eu vou clicar no visual, vou vir aqui em rótulo de dados e vou marcar, ó, rótulo de dados. Olha aí, já ficou com uma cara bem legal. Vou recolher isso aqui para a gente ver melhor. Nossa, já ficou com uma cara bem legal. Você já consigo bater o olho e saber quanto que vendeu em cada mês, né? Só isso aqui a gente já consegue tirar bastante insight, né? Do produto. Posso fazer aqui, essa minha análise toda aqui é por produto Passeo. Então eu consigo ter uma noção bem legal disso tudo, do meu negócio aqui por produto. Olha lá, os big numbers também. Olha aí que legal. O segmento, mesma coisa. Aqui só por governo, só por pequenos negócios, né? Então aqui eu já consigo ver, por exemplo, que eu tive lucro negativo aqui, ó. Isso aqui é um insight que é legal de a gente ter na mente, né? A gente tem que avaliar por quê. Então, beleza. Vamos fechar aqui. Bom, essa é a nossa primeira página. Acho que já está com uma cara bem legal. Eu vou parar por aqui essa aula para você fazer com calma, deixar no mesmo ponto aqui que eu fiz aqui mostrando para você. E na próxima a gente continua e finaliza nosso relatório, tá bom? Espero que você esteja gostando. Eu acho assim que eu tenho um carinho muito grande por esse relatório e eu acho que ele vai te ajudar muito também na sua profissão, no seu negócio, no que você quiser aplicar, tá bom? Então vamos lá que eu já estou empolgado porque quando esse relatório começa a tomar uma forma assim, eu acho muito legal. Então eu vou finalizar essa aula, na próxima a gente continua. Até mais!